Deus é fiel. E você? Essa frase é muito comum. E certamente você já disse ela muitas vezes. Talvez você já tenha ministrado a vida de alguém dizendo exatamente essa frase: Deus é fiel, porque de fato Ele é. Agora, a gente precisa entender e compreender a fidelidade dentro de um contexto mútuo, porque a fidelidade é o alicerce de uma aliança. Quando, por exemplo, a infidelidade se instala na vida do casal, o caminho mais fácil a se tomar é o divórcio, é o rompimento da aliança. Aliás, diga-se de passagem, não precisa mais haver traição na relação para motivar a separação. Basta, por exemplo, acabar o amor, como certa vez ouvi de uma jovem que justificou a sua separação dizendo que não tinha mais amor. Na infidelidade, no caso da infidelidade, a confiança ela é abalada e o respeito é comprometido. Quando o casal se permite viver uma segunda chance na relação, já não é mais a mesma coisa. É como, por exemplo, o café. Quando você toma um café feito na hora, você sente o gosto apurado do café. Mas quando o café esfria e você requenta o café, o sabor já não é mais o mesmo. Então é preciso haver muita graça de Deus para resgatar a confiança que foi abalada pela infidelidade. Agora, em um relacionamento com Deus, a palavra do Senhor diz que Ele permanece fiel mesmo quando somos infiéis. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz: Mas se somos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade é parte integrante da natureza de Deus. É a essência de quem Ele é. Essa, sem dúvida, é a maior prova de fidelidade. É quando você permanece fiel. É quando você não muda quando o outro é infiel. Deus, Ele é fiel. Ele não muda em detrimento das minhas falhas. Ele não muda em detrimento dos meus erros. Porque isso seria negar a sua própria natureza. É como alguém que assina um contrato de compromisso vitalício. Então, todas as vezes agora que você disser Deus é fiel, eu desafio a você a fazer um adendo nesse contrato e você acrescentar a frase dizendo o seguinte: Deus é fiel e eu também. Porque a fidelidade é uma questão de bom senso. Se Ele permanece fiel, eu também devo ser fiel. Se Ele permanece fiel nas suas promessas, no cumprimento das suas promessas, eu devo também permanecer fiel na aliança que eu tenho com Ele. É uma questão de bom senso, é uma questão de consciência. Agora, como é que nós validamos a nossa fidelidade? Eu creio que a nossa fidelidade ela é validada na ausência. Por exemplo, o cônjuge, ele comprova, ele autentica a sua fidelidade quando o outro não está por perto. Seja separado por uma questão de trabalho, seja quando um estiver viajando, seja qual for a distância, ele permanece fiel ao outro. Ele não varia a sua consciência de que mesmo o outro não estando presente, ele precisa respeitar, preservando a sua fidelidade. Quando eu falo de fidelidade, eu me refiro a uma fidelidade autêntica.
que te leva a respeitar o outro até para onde você olha. Então, a nossa fidelidade, ela é validada na ausência. A distância não afeta a fidelidade, porque a fidelidade é a forte consciência de compromisso na aliança sob qualquer circunstância. Em Filipenses 2, versículo 12, o apóstolo Paulo disse assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Não só na presença, mas muito mais na ausência. Aqueles irmãos se mostravam obedientes à doutrina do apóstolo. Eu quero dizer para os amados que nós estamos sendo provados nesses dias. A nossa fé está sendo provada, o nosso amor ao próximo está sendo provado, a nossa adoração está sendo provada. E quando tudo isso passar, quando tudo isso acabar, você receberá um extrato de toda a sua experiência vivida nesses dias. É como se Deus estivesse avaliando a sua conduta. E dentre tudo aquilo que você será provado nesses dias, sem dúvida, a fidelidade também será provada. E muito mais agora, em dias em que o isolamento é obrigatório. Eu louvo a Deus pela vida de alguns irmãos, de algumas ovelhas, que me procuraram no privado e perguntaram para mim: pastor, como é que eu faço para dedicar os meus tributos? Como é que eu faço para dedicar a minha oferta? Mesmo a igreja temporariamente suspensa de suas atividades de culto, isso não alterou o nível de fidelidade e compromisso para com Deus e para com a sua obra. Eu repito, fidelidade é uma questão de consciência. É a forte consciência de compromisso, sob qualquer circunstância. Se você já era fiel na presença, muito mais você será na ausência. Se você já era fiel em público, muito mais será no anonimato. A gente olha, por exemplo, para a vida de José e a gente vê um homem que viveu na íntegra a fidelidade. José estava distante da família, estava distante da casa, estava distante da sua terra, distante da sua cultura. José, ele foi tentado na sua integridade moral quando assediado pela mulher de Potifar. E mesmo em quarentena na prisão, José ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Foram 13 anos sendo testado na fidelidade, para que no final Deus o colocasse em uma posição de honra. Eu quero afirmar que quando nós somos testados e aprovados por Deus na fidelidade, o Senhor tem uma recompensa para entregar. O Senhor tem uma posição de destaque para que você, meu amigo, que está me ouvindo, se você se achar fiel diante dele, ele te colocará nessa posição, ele te colocará nessa condição, porque Deus preza pela fidelidade dos seus filhos. Não veja hoje a quarentena como um confinamento obrigatório, mas considere como um teste para avaliar o nível de fidelidade que você tem com Deus. Certamente que o Senhor tem reservado uma bênção para aquele que for achado aprovado nesses dias. No final da sua carreira, o que vai autenticar a sua salvação é a fidelidade.
A gente vai ver em Apocalipse: fostes fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel o tempo todo. Seja fiel nos dias bons e seja fiel também nos dias maus. Seja fiel na presença, seja fiel na ausência. Seja fiel em dias de culto e seja fiel também em dias de isolamento social. Deus ele vai te abençoar. Deus ele vai te recompensar. E quando tudo isso acabar, ele vai apontar de dedo aqueles que forem achados fiéis na presença dele. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo de Deus amplie a revelação dessa palavra no teu coração. Shalom, graça e paz, e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.